Quero trazer para você, neste dia tão especial, porque é Natal, o dia em que se comemora, não é a data, né? Mas se comemora o nascimento de Jesus. O ideal de tudo é que nós entendamos o que é o nascimento de Jesus, né? Isso é comemorado hoje, né? O Natal, o nascimento de Jesus. Mas não é um Papai Noel, não é um cara que vem no trenó, não é alguém que tem um saco de presente nas costas, esse comércio todo por aí. Isso não é Jesus. Porque Jesus veio ao mundo para salvar do pecado e guiar na justiça. Para isso veio Jesus. Jesus é diferente, totalmente diferente deste comércio que nós temos hoje e que muita gente ganha muito dinheiro com isso, né? Então, Jesus não representa isso. Jesus é salvação e Jesus veio para salvar. Eu quero entrar hoje no tema A Morte de Estevão, pedindo para você também curtir a página, se inscrever no canal. Capítulo é o 36 e hoje o livro vem dizendo o seguinte: Estevão era muito ativo na causa de Deus e declarava sua fé corajosamente. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estes estudiosos dos grandes rabis estavam confiantes que, numa discussão pública, poderiam obter uma completa vitória sobre Estevão, por causa de sua suposta ignorância. Ele, porém, não somente falava com o poder do Espírito Santo, mas ficava claro a toda a vasta assembleia que era também um estudioso das profecias e versado em todos os assuntos da lei. Defendia habilmente as verdades que advogava e confundia inteiramente seus oponentes. Os sacerdotes e príncipes que testemunharam a maravilhosa demonstração de poder que acompanhava a ministração de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Era a vez de se renderem ao peso das evidências que apresentava. Determinaram silenciar sua voz, matando-o. Portanto, pegaram Estevão e levaram-no perante o concílio do Sinédrio para ser julgado. Judeus eruditos das regiões circunvizinhas foram convocados para o propósito de refutar os argumentos do acusado. Saulo, que se havia distinguido como um zeloso oponente da doutrina de Cristo e um perseguidor de todos os que nele criam, também estava presente. Este homem, letrado, tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e lógica dos rabis, a atuarem no caso e convenceu o povo de que Estevão estavam pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Mas Saulo encontrou em Estevão alguém tão altamente educado como ele mesmo, e alguém que tinha plena compreensão do propósito de Deus em propagar o evangelho às outras ações, às outras pessoas, às outras nações. Ele cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e estava vigorosamente firmado em relação aos privilégios dos judeus, mas sua fé era ampla e ele sabia que viera o tempo em que os verdadeiros crentes deviam adorar não apenas em templos feitos por mãos, mas através do mundo, homens poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade. O véu foi tirado dos olhos de Estevão e ele discerniu o fim daquilo que foi abolido pela morte de Cristo. Os sacerdotes e príncipes em nada prevaleceram contra sua clara e calma sabedoria, embora fossem veementes em sua oposição. Determinaram fazer de Estevão um exemplo e, enquanto assim satisfaziam seu ódio vingativo, impediram outros, pelo medo, de adotarem sua crença. Acusações foram proferidas contra ele, da maneira mais enganosa.
Falsas testemunhas foram assalariadas para testificar que o ouviram proferir palavras blasfemas contra o templo e a lei. Disseram: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Quando Estevão se colocou face a face com seus juízes para responder à acusação de blasfêmia, um santo fulgor resplandeceu em seu rosto. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Muitos dos que contemplavam o iluminado rosto de Estevão tremeram e velaram a face, mas a pertinaz incredulidade e preconceito não se abalaram. Estevão foi interrogado quando a verdade das acusações contra ele e tomou sua defesa com voz clara, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinham a assembleia absorta, prosseguiu ele relatando a história do povo escolhido de Deus. Mostrou completo conhecimento da economia judaica e a interpretação espiritual da mesma, agora manifesta mediante Cristo. Começou com Abraão e fez um retrospecto através da história de geração em geração, repassando todos os registros nacionais de Israel a Salomão, acentuando os mais impressivos pontos para vindicar sua causa. O que vai acontecer com Estevão aqui é o que vai acontecer com muitos de nós. Vamos ser julgados e vamos ser apedrejados. E vamos também passar pelas mesmas aflições. Por quê? Porque Estevão estava defendendo aquilo que era certo, que era o correto, que era a palavra de Deus, que foi aquilo que Jesus veio na terra para nos ensinar. Isso é o que acontece com quem ama Cristo. Isso é o que acontece. Você está disposto a amar a Jesus? A passar também por sacrifícios por Jesus? Prepare-se, porque vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E vai chegar o dia também que Jesus vai voltar. Vai voltar a este mundo. Com certeza. Vai fazer e vai trazer a sua justiça.